Paz do Senhor, meus irmãos, que o Senhor abençoe-nos, todos vocês sejam abençoados em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja conosco e que Ele venha fazer parte dessa palavra hoje aqui em nome de Jesus. Quero agradecer aos meninos que estiveram limpando a igreja, né? Não foram muitos, mas estiveram lá, né? Especialmente a Flá, o Gui, o Du, a T, que estiveram lá para a glória de Deus, né? E fizeram um grande trabalho lá, a Viviane. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Como eu disse, a gente precisa de muita gente para fazer, não. A gente faz com o que tem. E nada nesse mundo resiste o querer, o doar, o voluntário. Nada pode tirar dele a vontade de fazer, de realizar. Então, parabéns para vocês, né? Juntando aí aos que têm trabalhado muito aí na igreja, né? O Hamilton, o Jorge, Ramon, o Duzinho, né? Marilene. Parabéns a vocês em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a vocês todos a recompensa em nome de Jesus. Então, parabéns para vocês que conseguiram tirar o grosso da igreja, né? E vai ficar melhor ainda para setembro, agora a gente começar limpo, para a glória de Deus. Ainda não acabou, mas nós vamos estar terminando aí nesses próximos dias, né? Tanto a pintura quanto a limpeza da igreja. Então, parabéns a vocês que ajudaram, né, que foram lá. Final de semana é difícil, com frio, né? E lavar, e lá estava muito sujo. Tenho certeza que trabalharam bastante. Mas vale a pena, né, irmãos? É para Jesus. O Senhor, Ele merece. Hoje eu quero trazer uma mensagem para mim, para vocês, sobre por que negaram Jesus e o condenaram. Por que as pessoas têm negado a Jesus e até hoje têm o condenado? Por que muitos não conseguem aceitar como você que está me ouvindo aceita? Você fica sem entender porque Jesus ele é tão bom. Jesus ele é tão amigo, né? Jesus ele nos doou tantas coisas. Jesus nos entregou um amor tão genuíno e hoje pessoas ainda têm dificuldade de o servir, de entregar a Ele o seu melhor. Outros têm a capacidade de falar mal de Jesus. Outros têm a ignorância de dizer que Ele ainda não existe. Outros têm a falta de sabedoria de dizer que Ele é apenas um profeta. Então a gente vê muitas coisas acontecendo, né, sobre isso, que nos faz refletir. De setembro a gente volta, culto 7 da noite, né, com todas as condições de segurança, né, todo mundo com máscara. Eu gostaria que todo mundo entendesse isso. Você que é do grupo de risco não tem que ir na igreja, vai ficar em casa, vou fazer uma live para vocês, né? Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer uma live 6 horas da tarde para todo mundo que não vai estar na igreja, aqueles que nos seguem na rede social. E você que tem condição, vamos estar lá para celebrar com o Senhor, que é o melhor e o mais gostoso, né? Então nós vamos estar lá em nome de Jesus. Vamos ter uma ceia, né? Para a glória de Deus, nós vamos estar lá com a ceia. E aí nós vamos cear juntos. Então nós vamos estar fazendo a ceia, você vai chegar lá, vai encontrar tudo limpinho, né? Então em nome de Jesus, primeiro domingo nós estamos lá com a ceia do Senhor. E você que é do grupo de risco vai estar comigo 6 horas na live, que eu vou fazer uma ceia para você também. Amém? Nas quarta-feiras a gente não vai ter culto, a gente vai ter a live, né? Ou seja, quanto menos a gente aglomerar agora, será melhor. Amém? Ou seja, vamos continuar na prudência, em nome de Jesus. Então hoje eu quero trazer essa mensagem, mas antes coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, abençoe-nos essa noite, que não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair transformados por esta palavra. Senhor, eu te peço que abençoe, Senhor, o Marcos Vinícius que está internado, Senhor. Como nós dissemos, o Senhor é Deus para trazer ele de volta e colocá-lo diante do Senhor mais uma vez. Por isso eu repreendo toda a enfermidade da vida dele e lanço fora todo o espírito de morte e coloco nele a cura do Senhor e que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que têm trabalhado afinco na igreja, para que ela possa estar limpa, para que ela possa estar, meu Pai, receptiva. Que o Senhor abençoe todos esses homens e mulheres que entregaram o seu tempo, a sua força ao Senhor, esses que têm contribuído à obra do Senhor, que têm, Senhor, nos chamado, nos ajudado. Que o Senhor abençoe, multiplique sobre ele toda a sorte de bênção, pois a glória do Senhor estará sobre eles. Pois eu profetizo prosperidade, graça e misericórdia sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é esse que não está próximo de nós, que está longe, que o Senhor abençoe ricamente e faça também resplandecer o seu nome sobre o seu rosto e lhe dê a paz. Pois eu abençoo todos eles agora em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a Bíblia, capítulo 53 de Isaías. Lá no versículo 3 que eu gostaria de ler para você, né? Todo mundo já leu esse versículo, todo mundo já leu essa palavra. Mas a palavra diz assim: Jesus então ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Olha, homem de dores e experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondiam o rosto, pois ele era desprezado e não fizeram dele caso algum. Senhor, fale conosco essa noite, que não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que saiamos daqui, Senhor, transformados por essa palavra, que a mente de cada um seja sobre essa condição. Por que muitos cristãos estão, às vezes se decepcionando, né? Às vezes se decepcionando, às vezes decepcionando? Porque nós vivemos dias difíceis. Mas se nós olharmos para a história da Bíblia, em todo o tempo teve dias difíceis, né? Não foram dias fáceis no tempo de Jesus. E Jesus o tempo todo, né, nós vimos que ele foi desprezado, né? Muitos, eu vou te fazer a verdade, a maioria não aceitaram. E nós sabemos da história disso tudo. Ele foi condenado, ele foi massacrado para que eu e você pudéssemos viver a vida dele. Ele foi crucificado, né? Sabemos que ele ressuscitou no terceiro dia, sim. Mas por que até hoje muitas pessoas não entendem o que Jesus fez, né? Parece que é como eles olhassem para aquela história e não acreditassem nela. Mas Jesus, ele é tão bom, né? Ele é tão maravilhoso, que ele consegue entender esse ser humano e dá a ele ainda a oportunidade de se converter a ele. Por isso que ele diz assim: olha, eu vim para que todos tenham vida e a vida com abundância. Olha, eu vim não para trazer o mal, eu vim para trazer o bem. Ou seja, Jesus o tempo todo ele veio falar comigo e com você: olha, de maneira nenhuma eu vou lançar ninguém fora. Por mais que a gente não entenda, né? Eu fico imaginando como que aqueles sacerdotes, como que aqueles grandes homens poderosos, né, não entenderam Jesus. Por que Judas o traiu, né? Por que Pedro consegue trair 3 vezes? Ou seja, por que a gente é assim? Quando nós temos que fazer com que o reino de Deus seja uma verdade, a gente cai. Por que nós vemos as pessoas, né, no tempo de Jesus, junto dele, não acreditarem diante de tudo que ele fez, diante de tudo que ele tinha transformado, né, de tantas pessoas transformadas, mudadas? A gente vê que muitos não aceitaram Jesus. Muitos. E como disse aqui, eu acho que a maioria não aceitou, né? E você vê que até hoje, né, trazendo 2020 anos depois, nós vemos que as pessoas continuam igual. As pessoas não querem Jesus.
Uma grande maioria, se você entender isso, é uma grande maioria que não quer Jesus. E os que disseram que querem, na verdade, também não querem. Porque não conseguem caminhar com ele, 100% com ele. Né? Então a gente vê que Jesus ainda não é uma maioria. Não é uma maioria. Por mais que a gente pregue, a gente anuncie, a gente hoje, o pastorado precisa pelejar com quem já é crente. Hoje o pastorado não tem mais tempo para buscar quem não é crente. Hoje a gente vê igreja lutando com o membro um do outro. Hoje as igrejas querem encherem com a igreja do fulano, com a igreja do ciclano, e ficam uma brigaiada para ver quem que vai ter mais membros. Eu não vejo mais a igreja ir lá fora, e eu me incluo nisso, em buscar aquele que está morto, aquele que está longe de Deus. Por que isso, pastor? Porque hoje a gente olha para as pessoas e a gente não vê aquele amor pela obra de Deus. A gente vê muito amor pela minha obra, pela minha igreja, pela minha bandeira, e a gente não vê muito amor pela obra de Deus. Então, quando aquele povo, aqueles sacerdotes, né, negam Jesus a ponto de preferir Barrabás, que era um bandido da época, né, era alguém que lutava pela causa dos judeus, ou seja, era um cara violento. Quando as pessoas trocam Jesus por um bandido, eu pergunto para mim, para você, será que estamos fazendo do mesmo jeito? Né? Será que nós não estamos negando Jesus como aquele povo? A pessoa do seu lado nega Jesus, ele tem o mesmo sentimento, descrito lá em Isaías, e ele é de desprezo. Por quê? Porque o que tem de seres humanos negando a Jesus está lotado, em busca de seus próprios interesses. Mas hoje eu queria que você me ajudasse aí. Por que você acha que as pessoas negam Jesus? Por que você que está me ouvindo acha ou entende que aqueles sacerdotes negaram Jesus? Por que aquele grande povo que se dizia um povo judeu ortodoxo, que conhecia a lei, negaram Jesus? Por quê? Porque ele deu tantas provas que Jesus ele era o Filho de Deus. Por que eles ainda resistiram? Eu quero trazer essa discussão para aqui, porque hoje Jesus ele precisa muito mais de ser provado do que conhecido. Porque todo mundo conhece Jesus. Se você já vai falar de Jesus, todo mundo sabe quem Jesus é. Mas Jesus o tempo todo precisa que ele se prove. Né? Então eu gostaria que você falasse aí, como a Flávia está falando aí, né? Porque eles tinham medo de perder o poder. Mas o que é medo de perder o poder? Né? O que é isso? Então nós vamos estar falando junto. Uma coisa que eu acredito que seja, e está dentro aí do que a Flávia está falando, e se você pensar comigo, né, soberba. Né? Quando eu não sou humilde, eu abro lugar para soberba dentro de mim, eu fico com medo de perder lugar para Jesus. Tem gente que não serve a Jesus porque tem medo de perder o lugar. Lembro que João Batista, ele abre mão do que era seu para doar a Jesus, e ele disse para os seus seguidores assim, olha, vocês não devem me seguir, se é ele. Olha, então, ou seja, abrir mão. Né? Então quando quando eu tenho medo de perder, como diz a Flávia aí, né? Eu sou soberbo, isso é soberba. Quando eu quero ficar no lugar do outro. Ou seja, o que tem de homem de Deus, mulher que se diz de Deus na verdade, que não quer perder o lugar para Jesus e que eles preferem ser a estrela, está lotado. Então isso me faz ficar longe de Jesus. Então aqueles sacerdotes, eles verdadeiramente não queriam perder poder, mas a verdade é que eles não queriam perder o lugar, porque eles não queriam dar lugar a alguém que então teria todo o poder e estaria então trazendo uma nova condição ao mundo. Por isso, Jesus não escolheu aqueles sacerdotes. Eu me lembro que quando ele fala para um dos melhores dele, né? E ele vai dizer para aquele sacerdote,
ele vai falar para ele assim: tu és mestre em Israel, né? Tu és mestre, Nicodemos, em Israel, e você ainda não sabe dessas coisas. Ou seja, por mais que aquele povo fosse um povo entendido, eles não conheciam a Escritura na sua plenitude, né? Porque estava ali diante deles o Filho de Deus, o Messias tão esperado, anunciado na Escritura, mas eles não se deram o valor de entender ou de deixar Deus revelar-se, né, através de Jesus a eles. E assim a minha vida é a sua, né? Quantos de nós somos desse jeito? Não queremos abrir espaço em nós para que Jesus venha trabalhar, porque nós somos soberbos, né? Porque nós não queremos essa santidade, porque essa santidade me obstrui, essa santidade me trava, essa santidade não me deixa ir além, essa santidade não me deixa ser quem eu quero ser, né? Eu sirvo a Jesus, agora eu tenho que ser como Ele, e é isso que muitos querem, porque é soberbos ainda, né? Então, quando eu sou soberbo, como esses homens que condenaram a Jesus, porque quando eles escolhem, né, um bandido para ser livre e Jesus ser crucificado, né, aquela hora ali, eles estavam, na verdade, não preocupados com quem ia ser crucificado ou não. Eles não queriam doar o seu lugar a Jesus, né? E quando a voz ativa, ela grita, né, o resto do povo vem junto, né, porque o povo é assim, né? É como diz lá em Mateus 23:15, né, guia cegos, anda ao redor do mundo fazendo discípulos, e quando consegue fazer, torna esses discípulos 2 vezes mais filha do inferno do que eles mesmos. E aí o povo vai todo se perdendo. Por quê, pastor? Porque eles não querem doar a Jesus o lugar. E essa é uma manifestação que me tira da presença de Jesus. Porque Jesus, ele não dá lugar ao soberbo. Ele não dá lugar. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo e dá graça ao humilde. Então, quando você vê as pessoas negando Jesus nesse tempo onde ele estava exercendo o seu ministério, se andar para 2020, a gente vê a mesma coisa, as pessoas negando Jesus o tempo todo. Por quê? Porque não querem perder o lugar. Eles querem o controle das suas vidas, eles não dão o controle a Jesus. Eles querem tomar as suas decisões, eles não querem que Jesus tome as decisões para eles. Por isso, o tempo todo, essas pessoas têm que pedir perdão, o tempo todo essas pessoas têm que estar diante do sangue de Jesus, porque o tempo todo, querido, eles estão em pecado, não é isso? Eles não têm uma paciência de esperar, eles não têm como ficar esperançosos de Deus, porque o tempo todo gera neles uma palavra chamada insegurança da salvação. Eles não têm certeza que serão salvos. Por quê? Porque a nossa mente, ela nos diz: olha, sempre aquele dia, olha o que você está fazendo, né? Tá todo mundo achando que você vai ser salvo, você não vai, olha o que você está fazendo. Ou seja, nós vemos um monte de seres humanos desse jeito, fazendo do seu próprio jeito, da sua vontade, e isso chama soberba, porque o soberbo, ele não aceita correção, ele não aceita direção, ele o tempo todo faz da sua vontade. Então aqueles sacerdotes, aqueles homens, eles eram assim, por isso eles condenaram Jesus, né? Jesus precisava ser passado desse jeito, e ia ser passado, porque a Bíblia diz em Isaías que ele ia sofrer a nossa causa, ia, né, ser chamado moído de Deus, né? Então, quando Isaías descreve, né, Isaías 53 nos traz essa condição, né, ele fala isso para nós. Mas essa palavra ser desprezado, né, ele fala assim, ele era desprezado e o mais indigno, né? Agora, o duro é ser esse que desprezasse Jesus. O duro é ser esse homem, essa mulher que desprezou Jesus, né? Por isso que Jesus, ele fala para mim, para você, ele fala assim, olha, você pode desprezar o Filho de Deus, mas você não pode desprezar o Espírito Santo. Por que ele fala isso, pastor? Ele fala porque aqui em Isaías diz que Deus estava dando assim a condição dele ser desprezado.
Mas quando Jesus apresenta para mim e para você o Espírito Santo, ele já te dá essa condição de desprezo. Ele já diz que nós não podemos falar contra o Espírito dele. Olha, ou seja, aí já não tem profecia contra o Espírito. Aqui já tinha uma profecia contra o Filho de Deus, que tinha que ser moído pela minha transgressão e a sua. Mas o Espírito não. Então, quando nós vemos homens e mulheres que são batizados, cristãos, e que fazem a bobagem de voltar para trás, ou dar um mau testemunho, ou viram pedra de tropeço, esses homens estão de uma maneira ou outra cavando a sua sepultura. E para sempre. Por quê? Porque pisam, né, o Espírito de Deus. Então nós precisamos, irmãos, entender que Jesus ele faz muito por nós, ele já fez por nós, ele tem realizado ainda. Jesus ele é carinhoso, Jesus ele é amado, Jesus ele nos ajuda, ele abre portas, Jesus nos prospera. Por mais que você não ache que nada disso, ele tem te prosperado, né? Nós estamos num tempo onde a tecnologia avançada, né, e terá um tempo que ela será muito mais. Mas aproveita o tempo que Deus está te dando. Aproveita a época que você está, a geração que você se encontra. E dê a Jesus o que ele merece. Dê a ele. Então por que aqueles homens condenaram Jesus? Né? Uma irmã disse aí, né, porque eles não queriam doar o poder. E você, fala comigo aí. Né? Fala comigo. Né? Então, ou seja, querido, tem gente servindo a Jesus de qualquer jeito. Então, quando eu sirvo a Jesus de qualquer jeito, eu também digo para ele que eu estou desprezando, porque ele não agrada do que eu faço e eu continuo fazendo. Ele não agrada do que eu falo e eu continuo falando. Ele não agrada de onde eu vou e eu continuo indo. Ou seja, eu também estou de uma maneira ou outra, né, desprezando Jesus. Não é isso que nós devemos fazer. Então, lá atrás, né, nós conhecemos uma palavrinha chamada, nós falamos agora, né, vocês já esqueceram, né, o que nós falamos agora? Soberba. Então não seja soberbo. A soberba te faz sair da presença de Jesus. Segunda coisa que aqueles homens que condenaram Jesus tinham, era uma outra chamada vaidade. Quando nós somos vaidosos demais, nós não aceitamos aquilo que Jesus mais agrada de nós, quando nós entendemos que é a sua palavra. Somos vaidosos. Nós vemos esses homens sendo vaidosos, né? Ou seja, eu sou vaidoso demais para dar autoridade a esse ser humano chamado Jesus e ele achar que ele é o Messias. A verdade é que qualquer um que Jesus que fosse chegar ali, chamasse ele de Messias, eles não iam aceitar, porque eles eram vaidosos, né? E nós vemos os seres humanos vaidosos demais dentro da igreja. Você vê um pastor que ele precisa de um terno de não sei quantos R$1.000 para pregar, outro com um sapato, outro de um cargo, outro de um veículo, para dizer que a prosperidade está nele, para que as pessoas então possam ver isso nele. Mas a Bíblia diz que Jesus, ninguém viu nada disso. Então como seguir alguém assim? E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Se você está esperando dele muita coisa ao qual o mundo tem, você não vai encontrar em Jesus. A gente encontra em Jesus paz, amor, esperança, verdade, honestidade, santidade, fidelidade. Olha, ou seja, tem muita gente que vê em Jesus só prosperidade, só dinheiro. E não é isso que Jesus quer de mim, de você, muito mais. É muito mais. O que Jesus hoje traz para o meu coração e para o seu é que nós devemos servi-lo com todo o nosso amor. Nós não podemos ser como esses homens que condenaram Jesus. Nós não podemos ser a geração que esfria a igreja. Nós não podemos ser essa geração, irmãos, que Jesus olhou e falou assim, uma geração que se esfriou, né? Uma geração que não multiplicou. Não, nós temos que ser... que Jesus olhe para nós e veja em nós uma geração que o ama, uma geração que dá a ele toda a honra e toda a glória, e não uma geração que apenas vai passar e não fez nada. Né? Hoje eu sei que quando nós falamos de geração, é claro que em todo mundo não vai ser, mas seja você, não seja você o conhecido da história como os homens que negaram Jesus, né? Porque na hora difícil a gente acaba não policiando
e acaba negando Jesus. Quando o Judas traz Jesus, é porque Judas queria que Jesus fosse alguém que ele não era. Jesus era um homem que veio trazer a salvação e não a espada. E Judas queria que Jesus fosse o homem da espada. Então, quando eu penso que Jesus vai trazer para mim alguma coisa que eu quero e ele não traz, eu me decepciono. E eu acabo fazendo aquilo que também Judas fez. Trair Jesus. Não é assim com você? Não é assim com todos nós? Ou seja, quando você coloca a sua expectativa em você, para que Jesus então realize a sua vontade e ela não acontece, a possibilidade de você negar a Jesus ela é enorme. Porque você entende que Jesus não realiza as coisas que você quer que seja realizado. Isso é o grande mal. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso para mim? Porque Jesus, quando ele também não foi aceito, é por causa disso, por Judas. E nós vamos ver que quando Judas entrega, Jesus é preso, naquele momento Pedro vai negar Jesus 3 vezes. E Pedro era um amigo de Jesus, o cara andava ali com Jesus. E ele vai negar Jesus 3 vezes. Aí você vai entender por que Jesus pergunta para ele aquelas outras vezes lá e seguidamente, você me ama? Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Senhor, mas eu te amo. Eu tenho que te falar quantas vezes? Porque na verdade Jesus já sabia que ele ia o trair 3 vezes. E nós somos assim. Quando nós não nos policiamos, quando nós não entendemos que Jesus é o autor da nossa vida, que Jesus ele é todo poderoso, que Jesus ele pode mudar a minha história, que Jesus, quando Jesus está na minha casa, quando Jesus está no meu coração é transformado, a minha casa é mudada. Quando Jesus ele entra na família, a família é transformada. Por quê? Porque entrou alguém de valor, entrou ali alguém que é todo poderoso e que realiza em nós milagres. Então, meus irmãos amados e queridos, essa noite o que eu quero trazer para você é a expectativa de você não ser como aqueles que condenaram a Jesus. Eu não quero que você seja nem aquele tipo de homem que traiu Jesus 3 vezes como Pedro. Porque ali não era o Pedro que nós sonhamos, que vimos fazer grandes obras e ser morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendia que não deveria ser morto como seu Senhor. Não, mas esse Pedro aqui, ainda muito imaturo, vai negar Jesus. Então, a vaidade do ser humano também faz com que o homem fuja de Deus. A vaidade do ser humano, ou seja, eu não consigo servir a Deus. Eu tenho vergonha de falar que sou crente. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de carregar uma Bíblia. Porque a vaidade é grande demais. Então, o ambicioso, a ambição, a vaidade, essas coisas, a soberba, me faz ficar longe de Jesus. Me faz ficar longe de Jesus. Então, o homem ambicioso, se você pensar bem, aqueles homens eram ambiciosos. A ambição de ter, de receber, de ser. Então a gente vê hoje uma igreja que o tempo todo as pessoas querem ter. Aí eu estou na igreja para ter isso, para ter aquilo, para ter, e todo mundo quer ter. Todo mundo tem uma lista. Eu detesto isso, mas no fim de ano, se você der um papelzinho para as pessoas, elas vão anotar o que querem, não o que querem doar. Todo mundo tem uma listinha para falar para Jesus que querem. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero que desejo isso. Na verdade, são os 20 desejos. Se for 10 é 10 desejos, se for 12 é 12 desejos. Todo mundo tem um pedido para Jesus, mas não tem deveres. Se a gente falar no fim de ano, vamos escrever os deveres que a igreja tem que doar a Jesus esse ano. Ninguém tem nada. Ninguém lembra nada, ninguém fala nada. Por quê? Porque a gente foi acostumado o tempo todo a apenas querer alguma coisa de Deus. Então nós vemos que essa ambição do ser humano crente também faz com que Jesus seja do mesmo jeito que ele foi naquele tempo lá quando ele foi crucificado, que Isaías 53 diz. Ou seja, ele é desprezado. Então você pode desprezar a Deus do mesmo jeito. Então, pastor, como que eu desprezo? Quando eu tenho vaidade, quando eu sou ambicioso demais. A ambição, meu irmão, é uma das coisas que Satanás mais coloca em nós e nos tira da presença de Deus. O ser humano ambicioso,
ele não tem escrúpulos nenhum. O ser humano ambicioso, ele passa por cima de qualquer um. E esses homens que condenaram Jesus, né, eles eram ambiciosos, né? Satanás então passava a mão neles o tempo todo, né? Porque a ambição é do diabo. O tempo todo aquele homem ambicioso demais, ele passa por cima de mim e de você. Para quê? Para que ele possa alcançar a sua ambição. Então, como eu, crente, posso passar por cima dessas coisas? Com o Espírito Santo. Por isso Jesus disse sim que ele daria para nós o Espírito Santo, para que ele então nos convencesse do pecado e do juízo. É isso. Né? Então, quando um homem nega Jesus, é quando ele não reconhece Jesus. É quando ele não faz a vontade do Mestre. Né? Não é apenas quando eu dou ou deixo de doar alguma coisa para o morador de rua. Não é isso, não. Porque além disso, tem muitas outras coisas. Mas o que mais importa para Jesus é que você não negue. Não negue. Porque tem muita gente que alimenta o morador de rua, a pessoa ali, mas ele não reconhece Jesus. O que salva o ser humano não é, querido, não é você ir lá e praticar a bondade, não é. O que salva o ser humano é reconhecer Jesus como o único, suficiente Salvador. Quando você tem Jesus como o único, suficiente Salvador, você vai fazer também a bondade que Jesus te ensinou a fazer. Mas nós não podemos deixar de reconhecer Jesus. Não podemos. Não adianta eu pegar um saco de leite ou um saco de biscoito e doar para quem tem fome só e não reconhecer Jesus. Eu sou vaidoso demais para não reconhecer Jesus. Eu sou vaidoso demais para não reconhecer que só o Senhor é Deus. Então, querido, que Deus possa entender e deseja dizer a você que Jesus, ele é o Filho dele. Que Deus hoje possa convencer você que você precisa de Jesus e que você não pode cometer os mesmos erros que aqueles homens cometeram. Né? Não pode. Nós não podemos entender que a igreja é minha, que a igreja é maior do que Jesus. Não, Jesus é a igreja. Né? Sem Jesus nós nada podemos fazer, sem Jesus nós não realizamos nada. Então hoje, que nós possamos entender que Jesus ele pode mudar a minha vida e a sua verdadeiramente. Né? Então, em nome de Jesus, que você hoje entenda. Né? O Fabilcinho está aí, né, Fabilcinho? Né? O tio hoje disse para você que Jesus tem um plano na sua vida, que ele quer mudar a história, não somente sua, mas de toda a sua casa. Viu, meu sobrinho querido? Né? Então, queridos, hoje, como o Fabilcinho está aí nos visitando hoje aqui, né, meu sobrinho e meu afilhado, né, que você hoje entenda como o Fabilcinho está entendendo. Né? Jesus é a coisa mais importante da minha vida, da minha história, da minha expectativa. A história de Jesus é perfeita. A história de Jesus ele é abundante. Jesus ele tem algo muito lindo para nos entregar. Nós não podemos ficar de fora. Jesus ele perdoa, Jesus ele transformou, Jesus ele ressuscitou. Você imaginou, irmão, você naquele dia, né, diante da ressuscitação de Lázaro, eu trocava toda essa tecnologia para estar lá, trocava, não brinco com você não, Deus conhece meu coração. Como eu queria estar naquele time. Você já imaginou ser naquele time dos 12 de Jesus? Você já imaginou você nesse time, meu irmão? Você já imaginou você diante do Mestre? Já imaginou você diante daquele mar tempestivo e Jesus andando sobre a água? Você já imaginou, irmão? Como nós trocamos Jesus por tão pouco? Por que nós nos assemelhamos àqueles homens que condenaram Jesus? Quando você, querido, deixa de fazer o reconhecimento de Jesus, você também o crucifica. Quando você deixa de reconhecer Ele como único e suficiente para a sua vida, você também bate o prego na mão dele. Nós estamos assim há 2020 anos, morrendo e ficando na sepultura para sempre, porque nós não o reconhecemos. Nós
Precisamos de passar por muitas lutas para reconhecê-lo. Eu fico vendo as pessoas idosas morrendo porque eram soberbos demais para aceitarem quem é Jesus. E aí, no meio de um CTI, no meio de uma sepultura, descendo a sepultura, né, a gente vai pregar para que eles possam então reconhecer, para que a nossa expectativa é que aquela enfermidade tenha feito com que o coração de cada um viesse a ser um coração de carne, não aquele coração duro que eles tinham. E muitos ainda não aceitam. E alguns ainda vão o aceitar. Vão aceitar. Porque eles são gelados, frios demais para reconhecer que só Jesus é o Senhor. São pessoas tão duras que não entendem que Jesus é bom. Então, querido, nós que vimos Jesus, não do jeito que aquele povo viu, mas vemos Ele através do que Ele realiza em nós, da alegria que Ele nos dá, porque Jesus o tempo todo Ele se manifesta em nós através do Espírito Santo, né? Quando você chora na presença dEle, quando você sorri na presença dEle, quando você adora o Senhor, você sente que Jesus está ali. Então hoje esse relato é para que você entenda que Ele não precisa mais passar por tudo que Ele passou novamente. Então nós não precisamos mais trazer a vergonha sobre o reino de Deus. Nós não precisamos mais desprezar Jesus. A Bíblia diz que Ele era desprezado, Ele não é mais. Ele não precisa ser mais. Então quando alguém desprezar Jesus, você fala assim, meu irmão, você não sabe o que você está pensando. Fala, minha irmã, você não sabe o que você está perdendo. Né? Jesus Ele é tão bom, Jesus é amável. Jesus Ele tem realizado uma grande obra. Ele diz sim que meu Pai está trabalhando e eu também trabalho até agora. Jesus está fazendo, Jesus não para de trabalhar e sem Ele você não pode fazer nada. Por mais alto que você estiver, diz a Bíblia que Ele é Deus para te abater e para te jogar embaixo novamente. Então, querido, que essa noite nós tenhamos uma expectativa diferente. Que não sejamos como esses homens que trocaram Barrabás por Jesus, cara. Barrabás. Será que você não está trocando Barrabás por Jesus? Será que você também não troca Jesus por um monte de outras coisas? Será que você também não tem feito com que Barrabás seja livre e Jesus condenado? Será que não? Será que nós também não estamos fazendo com que o reino de Deus seja diminuído? Será que não? Será que nós estamos fazendo uma grande obra para Ele? Será que também nós não estamos fazendo como aquele povo que queria alguma coisa do Mestre? Será que você que não está servindo a Jesus só para ter alguma coisa? Só para sair de bonito para alguém? Não vai adiantar nada, ninguém leva nada dessa vida. Então hoje precisamos voltar ao primeiro amor. Eu me lembro de um louvor que tinha, eu quero voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar novamente ao primeiro amor. A gente precisa novamente trazer Jesus de volta para nós. Né? Parar de se envergonhar de Jesus. Parar de acusar Jesus. Né? Parar de falar mal de Jesus. Ah, pastor, mas eu não falei não. Fala. Não precisa você falar não, é só você agir, você fala mal de Jesus. Né? Que nós possamos ter um coração mais quebrantado, que nós não venhamos precisar de um CTI, de um acidente, de algo ruim acontecer para nós, para que nós então venhamos reconhecer Jesus. Não, que você seja amigo dele hoje, que você seja um parceiro dele hoje, que você não venha ser assemelhado a esses homens que condenaram a Jesus. O que está lotado, aquele cemitério da Paz, do Bonfim, da Colina, daqueles mais sofisticados, outros ali, outro aqui, do Ibirité, está lotado de gente que fez a mesma coisa do que aqueles homens que condenaram Jesus. Fizeram as mesmas escolhas erradas. Jesus está perguntando para você, aí você vai me escolher, você vai andar comigo, né? Como eu digo, irmão, está cheio de gente só indo na igreja para ir para a missa. É a missa. A igreja evangélica é igual a missa da igreja católica. Né? Nós estamos só rezando o terço e indo embora para casa. Né? Só estamos fazendo o sinalzinho da cruz lá, indo embora para casa, passando despercebido.
Ninguém é de ninguém, eu não quero relacionamento nenhum, eu não quero compromisso nenhum, eu só vou ali no culto, dar um oi para todo mundo e vou embora para casa, não quero me relacionar também não quero relacionar com ninguém não, porque igreja não é isso para mim, igreja é eu ir lá, faço o sinal da cruz, beijo a fitinha e vou embora para casa, eu faço o anelzinho lá das 7 orações, e eu vou ali, reconheço lá o monte, tomo uma aguinha de oração e vou embora para casa, é isso que eu quero, querido. Quantos de nós estamos deixando passar Jesus nas nossas vidas? E quando nós vemos os grandes testemunhos, os grandes homens de Deus, a gente fica empolgado, mas você também pode fazer o que eles fazem, você tem o mesmo Espírito. Mas a verdade é que a igreja de Jesus está naufragando nela mesma, porque entrou a vaidade, a soberba, entrou todas essas coisas, meu irmão. Então o ser humano vaidoso, soberbo, ele naufraga em si mesmo. Não deixe você ser assim. Então, que hoje você não seja aquele que gritou, libertem Barrabás, libertem Barrabás. Eu sei que Jesus já estava condenado pelo meu pecado, mas eu ia gritar, liberta Jesus, liberta Jesus. Eu ia gritar, eu ia entrar naquele negócio, não é isso? Será que você daria sua vida? Será que você ia se esconder? Será que você ia fazer o quê? Né? Quantos de nós, na hora da dificuldade, fazemos como esses homens fizeram? Porque Jesus tem que ser o cara da espada, né? Porque eu não quero morrer, porque eu não quero perder, porque eu não quero ficar dependendo. Meu irmão, Jesus nos chamou para depender plenamente dele. Fica achando que o dinheiro que você esconde dele, ele vai segurar você, que não vai. Pelo contrário, é o que você apresentar a ele, que diz a Bíblia que ele te colocará sobre o muito. Quantos de nós confiamos apenas em nós? Quantos de nós estamos confiando apenas naquilo que eu posso fazer, realizar? Quantos de nós estamos acreditando apenas na minha força do meu braço, na força da minha mente? Quantos de vocês estão aqui achando assim? Agora olhe para nós somos cristãos. Nós que temos o Senhor como único e suficiente Salvador. Nosso braço não move nada, porque o nosso braço forte é Jesus. A nossa mente não está movendo nada, sabe por quê? Porque é a mente de Cristo que está movendo para nós. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é muito bom. Jesus, ele abriu espaço para mim, para você. Jesus te chamou e ele vai reinar com você. Venha para esse reino. Para de condenar Jesus, para de envergonhar de Jesus, assume Jesus na sua vida definitivamente. Fique com medo, porque é uma festa, porque é um encontro, porque é o meu amigo, porque é o meu chefe, é a minha empresa. Assume Jesus definitivamente. Assuma quem você é para a glória de Deus. Assuma Jesus. Assuma. Ou então você vai ser como Pedro, né? Aquele Pedro que não ia muito longe. Aquele Pedro que nega Jesus 3 vezes, mas não é você que andava com ele, não, eu não. Quantos de nós somos assim ainda? Aquele Pedro velho, aquele Pedro que não conseguia e não ia conseguir servir a Jesus. Pedro teve que engolir seco aquilo tal, ele teve que se arrepender para Jesus então mover o Espírito nele para que ele pudesse ser o Pedro da história que nós conhecemos. Porque senão você vai ser só mais um contador de historinha. Senão você vai ser mais alguém que conta os dinheiros da igreja. Ou então você vai ser só alguém que tem poder nesse mundo, autoridade nesse mundo. Ou então você vai ser só mais um pastor nesse mundo. Ou então você vai ser só mais um diácono desse mundo. Ou então, querido, você só vai ser mais um político crente desse mundo, que não faz diferença nenhuma no reino de Deus, que não faz nada para Jesus, que o tempo todo crucifica Jesus. Então o que Jesus hoje ele traz de bom para você? Jesus ele é minha paz, Jesus é minha alegria, sim, mas o que ele é para você de verdade? O que ele é? Ele é a paz, eu já sei, ele é o seu curador, eu sei. Ele é o que te prospera, eu sei. Ele é o que te dá a vitória, eu sei, mas o que ele é para você? Para você, o que ele é? Eu sei o que ele faz, mas para você o que ele é? É isso. Você ama Jesus a ponto de não poder perdê-lo, como o medo de perder um filho, um esposo, uma esposa, uma mãe, um pai. É isso. E se
coração de você ele pulsa um amor tão genuíno que você não pode ficar sem ele, que você não pode desejar algo que não seja ele. É isso. Nós precisamos pulsar Jesus. Ele precisa estar sendo movimentado dentro das minhas entranhas para que eu possa então amar ele de tal maneira que ele seja o autor e consumador da minha esperança, da minha fé, da minha vida. É isso. Porque se fosse nós que estivéssemos lá embaixo, nós não seríamos manipulados por aqueles homens da lei. Gritaríamos em som alto que só o Senhor é Deus. Ainda que ele fosse crucificado no nosso tempo, se a gente estivesse lá, Jesus ia olhar para nós, ia nos ver gritando: liberte Jesus, libertem Jesus. É isso. Essa palavra que eu trouxe para você é para trazer você uma liberdade maior com Jesus. Jesus não é apenas um amigo. Jesus não é apenas um colega, Jesus não é apenas um conhecido, não, ele é o Senhor da sua alma. Ele está dentro de você, ele relaciona com você, ele traz para você algo que o mundo não pode trazer. Ele é alguém, e ele está dentro, ele está movendo, ele está fazendo, e é isso. Você precisa relacionar com ele a ponto de você não desejar trocá-lo, a ponto de você não entender outro que não seja ele, a ponto de você defender os residentes. É isso. O que Jesus quer é que você dê a ele o seu melhor, que você o escolha, que você não coloque nada no lugar dele. Ainda que seja poder, você lance fora e dê a ele todo o poder. Ainda que seja prosperidade, doa a ele a prosperidade. Porque tudo que nós doamos a Jesus, ele nos devolve. Mas ele quer que eu entregue a ele. E que eu não seja aquele que o condenou. Amém? Ah, pastor, mas ele ia ser condenado. Ia. Mas não ia ser eu que ia gritar: liberte Barrabás. Assim é você. Quantos naquele tempo olhou lá para baixo, né? Aliás, naquele tempo, imagina Deus olhando lá para baixo e vendo aqueles escolhendo Barrabás. Será que os dias deles foram fáceis depois daquele dia? Será que os anjos não notaram quais foram os que escolheram Barrabás? A Bíblia não diz, a história não diz sobre o final desses sacerdotes. Mas você já imaginou se foi tranquilo? Será que eles converteram? A história paralela vai dizer alguma coisa de Nicodemos. Ela não vai dizer daqueles homens terríveis que condenaram Jesus por seus próprios interesses. Você já imaginou como é que foi a vidinha deles? Porque Deus marcou todo mundo. Se não se converterem e não se arrependerem, você já imaginou aonde estão agora, aonde vão estar? Então hoje, o que Jesus quer de mim, de você, é que nós não sejamos como ele. Nós temos o espelho que não devemos ser. Nós já sabemos como nós não devemos proceder. Então nós não podemos mais escolher entre o pecado e a santidade, escolher o pecado. Nós não podemos escolher entre a coisa certa e a errada, como aquele povo escolheu. Quando eles escolhem Barrabás, eles escolhem o errado. Quando eles escolhem Barrabás, eles escolhem aquilo que os condena. Quando eles escolhem Barrabás, eles escolhem o erro, eles escolhem o pecado, eles escolhem a maledicência, eles escolhem aquilo que não deveria escolher. Assim sou eu e você. Que você hoje possa escolher Jesus. Que você possa escolher, levar ele para a sua vida, levar ele para o seu coração, para a sua família, para o seu casamento, para o seu matrimônio, para a sua família, para a sua casa, para a sua empresa, para o seu médico, para a sua vizinhança, ou enfim, meu irmão, leve Jesus para todo lugar da sua vida. Ah, eu vou comprar um pão, vai com Jesus. Ah, eu vou comprar uma carne, vai com Jesus, leva ele. Que ele seja a pessoa fundamental da sua vida, que ele seja a pedra fundamental da sua casa, que ele seja esse então ao qual não deveria ser crucificado por você. Amém? Então hoje Jesus está aí comigo, está com você. E aí, você está o crucificando novamente
Ou você está falando assim, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és Criador do céu e da terra, né? Então, querido, você já imaginou, né, para a gente terminar aqui, você é um dos 12 discípulos, que delícia seria. Você já imaginou você caminhando em Cafarnaum, né, cegos enxergando um atrás do outro, paralítico andando? Você já imaginou que dia lindo seria aqueles? Você já imaginou, meu irmão, você vendo ele andar sobre a água, ele fala assim, vem fulano, vem também. Você já imaginou que seria esse dia? Você já imaginou, meu irmão, estar num dia onde Jesus realizando grandes milagres? Você imaginou, meu irmão, o dia que ele ressuscita e ele vai encontrar com você? Você já imaginou que dia seria esse? Né? Você já imaginou como seria o dia ao qual você vendo aquelas pessoas se encontrando e você do lado de Jesus? Então esse Jesus que a D está dizendo aí que é grandão, né? É de verdade grandão, e ele merece o grande de mim para ele, para que eu possa dar a ele o que ele merece. Amém? Então não deixe passar a sua vida sem antes você adorar Jesus como deve adorar. Não seja considerado como aqueles homens que negaram a Jesus, aquelas mulheres que gritaram liberte Barrabás. Que você hoje, querido, condene Barrabás da sua vida e liberte Jesus. Que hoje você negue Barrabás e assuma Jesus definitivamente da sua vida, né? Que ele faça morada na sua vida e no seu lar, como minha esposa está dizendo aí. Então, querido, que Jesus possa ser essa morada na sua casa, que Jesus possa fazer diferença na sua vida e que você o assuma. Que você peça a Ele que dê a você condições de realizar uma obra que Ele vai dar a vocês. Amém? Então, para a gente terminar, hoje Jesus trouxe para nós uma possibilidade maior de o servir. Uma possibilidade de você não fazer aquilo que outros fizeram. Amém? Não seja como aqueles homens que condenaram Jesus, que lhe pediram para libertar Barrabás. Amém? Jesus, ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Amém? Jesus, ele é isso tudo. E hoje ele está com olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve. Né? Na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este homem doou para nós o Espírito dele que está dentro de nós. Então vamos caminhar com ele, vamos andar com ele, vamos profetizar com ele, vamos fazer tudo o que ele quer e de maneira nenhuma o decepcionar. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Eu sei que poderíamos falar muito mais, mas é como o Marcelo diz aí, a voz da multidão não é a voz de Deus, verdade. Então, sim, tá cheio de gente querendo falar, né, Marcelo? Tá cheio de gente querendo fazer do jeito dele. Não é desse jeito, é do jeito de Deus. Amém, irmãos? Então, querido, ame a Jesus. Não seja você aquele ao qual Deus olhar para baixo e ver você o negando, porque senão não vai dar nada certo. Uma semana de vitória para nós, onde o Senhor seja aquilo tudo que Ele disse que deveria ser, que Ele seja o abençoador da sua casa, porque lindo Ele é, né? E tem nos feito uma grande obra. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, que o Senhor abençoe este agora. E que do alto da cabeça, a planta dos pés, todos eles sejam abençoados. Que o Senhor Jesus seja hoje a minha morada, a minha casa eterna. Pois eu te amo e todos esses que te ouvem te amam também, Senhor. O Senhor é preferência na minha vida, o Senhor é a peça fundamental e eu quero te amar em todo o tempo. Por isso eu consagro a minha vida ao Senhor, a vida de cada um que me ouve ao Senhor, pois eu vou vencer porque eu tenho fé, coragem, entusiasmo e nada e nem ninguém vai tirar a minha paz. Que a glória do Senhor invada cada casa das minhas ovelhas, da minha família. Que o Fabilcinho seja abençoado, que a sua mãe seja abençoada, o seu pai, que as minhas ovelhas sejam engrandecidas, aqueles que têm nos ajudado sejam recompensados. Aqueles que contribuem na sua obra, Senhor, sejam prosperados. Aqueles que ainda, Senhor, não nos conhecem também sejam alcançados. Esses que ainda vão ouvir essa live sejam alcançados. Pois somente aquele que o tem como único e suficiente Salvador será salvo.
Que a glória do Senhor invada cada casa, cada residência agora, e que esse seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Lembre-se, não adianta entregar o pão sem conhecer o pão da vida. Não adianta entregar um cobertor a ninguém sem antes ser coberto pelo Espírito Santo. Vai fazer, mas não negue a Jesus. Amém? Conte para todo mundo o que Ele faz em você. Conte para todos o que Ele tem realizado na sua família. Conte para todos quem Ele é para você. Quando você vê alguém fazendo errado, diga o que ele não deve fazer pelo Deus que você serve. Diga para ele, olha, você está errando, Jesus não é assim. Diga para todos que só Jesus é Deus. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quero contar com todos vocês, ainda que não nos ajudaram, que você possa nos ajudar. Amém? Chama a Marilene, que ela busca o dízimo na sua casa, para a gente não passar vergonha. Amém? E primeiro domingo nós vamos estar lá com a nossa ceia, para a glória de Deus. E você que é grupo de risco, não vai para a igreja, vai ficar comigo na live antes do culto. Amém? Que Deus te abençoe e faça resplandecer sobre você a glória.